Temos estado a ver, da minha parte, começamos a ver os profetas menores do Velho Testamento e todos os profetas do Velho Testamento estiveram maioritariamente para anunciar as atitudes, ações e alianças de Deus quanto a seu povo Israel. Oséias já vimos, e ele enfatizou o amor de Deus no meio dos julgamentos. Não sei se lembra daquela mensagem ou do profeta Oséias, mas Deus lhe deu uma ordem diferente do que os outros. Ele foi ordenado a achar uma esposa entre as prostitutas de Israel. E toda a coisa foi para manifestar ao povo de Israel o seu adultério espiritual. Que eles se tenham afastado de Deus, da sua palavra e de andar em pós das outras religiões, outros deuses, as práticas dos descrentes. E enfatizou esse profeta o adultério espiritual de Israel. Joel, que tínhamos visto, ele estava a anunciar especificamente o dia do Senhor, que significa um dia de julgamento sobre o povo de Israel, pela mesma razão, por ter se afastado de Deus e andar em pós de todos os outros deuses e simplesmente afastado de Deus. E isso deve falar-nos, deve ser uma cautela para nós, não? Podemos afastar-nos do Senhor, podemos afastar-nos da sua palavra, porque através dos profetas e o resto da Bíblia equivale a palavra do Senhor com o mesmo Senhor. Até nos Salmos diz o Senhor que Ele tem exaltado a sua palavra acima do seu nome. Ele não quer que nos afastamos do que tem dito na sua palavra. Hoje estamos a ver o profeta Amós. E Amós apresenta a majestade e a justiça intransigente de Deus contra os pecadores. Deus não brinca com o pecado. Deus não brinca com os pecadores. Embora Ele mesmo, para manifestar a seriedade do pecado e do que Ele tem que fazer com os pecadores, Ele encarnou-se e veio tomar o lugar do culpado pecador, nós. Ele derramou toda a sua ira sobre si mesmo, porque importa a Deus o pecado e se tem que tratar. Não éramos capazes de tratar com o nosso pecado. Então, Ele tomou nosso lugar. Então, Amós apresenta ao povo de Israel, especificamente, sua grande justiça intransigente contra o pecado. Israel, o reino das 10 tribos do norte, vivia na idolatria e imoralidade e ergueu altares pagãos em Betel. Lembra? Betel, a casa de Deus. Jacob tinha aquele sonho do qual o pastor Daniel nos ensinou, onde ele lutou com Deus. Teve aquela escada naquele sonho e ele lutou com Deus e ficou aleijado como resultado. Jacob chamou este lugar a casa de Deus, Betel, e foi um lugar sagrado para seus filhos.
Mas o povo transformou a adoração a Deus e os momentos nos quais seus pais acreditavam em Deus, o tornaram em paganismo, misturando os outros deuses e práticas dos gentios com a fé de Jeová. Deus não aceita isso. Já deixaram a Deus atrás. Não podem incluí-lo com outros deuses, com outros louvores. O profeta Joel referiu a este pecado de Israel como adultério espiritual, como de uma esposa infiel. E a totalidade das alianças feitas com estas nações pagãs contra a vontade de Deus eliminou a dependência em Jeová. As suas decisões políticas, estilo de vida e práticas religiosas tornavam mais pagãs do que os gentios. Através desses encontros com as outras nações, havia muitos pecados da parte dos gentios contra o povo de Deus. Esta profecia especifica o julgamento divino quanto a vários desses pecados das nações contra Israel, tanto o julgamento sobre o povo adúltero. Amós abre sua profecia ao introduzir-se e aceitar o tempo da palavra profética. As palavras de Amós, capítulo 1, versículo 1. As palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2 anos antes do terremoto. Então, o tempo dos reis mencionados foi nos anos 780 a 740 a.C. Uzias, rei de Judá, era rei por 52 anos, nos quais teve muito êxito e prosperidade, até que foi amaldiçoado com lepra por ter se exaltado para funcionar como um sacerdote em oferecer incenso no templo. É dizer, o rei exaltou-se, tomou lugar naquela prática ordenada por Deus entre o povo de Israel. Só os sacerdotes tinham o privilégio e responsabilidade de oferecer incenso no templo, no tabernáculo, no princípio, e logo no templo em Jerusalém. Mas o rei sentiu-se tão poderoso, tempo de prosperidade, conquistaram outras nações naquela altura, muito êxito, economia muito boa, poder na mão do rei. Então, eu também posso fazer isso. E Deus o tocou com lepra ao oferecer incenso no templo. A mesma vez, no Reino do Norte, em Israel, Jeroboão II reinava em Israel, a mesma vez, com muito êxito e prosperidade. Também, à altura de muito boa economia, muito poder na mão do rei. Mas ele promoveu a idolatria e a imoralidade em Israel. O terremoto mencionado ocorreu no ano 660, segundo a história, que faz a data dessa profecia 762. Então, Amós foi chamado num ambiente próspero, luxuoso e pecaminoso. Não muito diferente do que os nossos dias, né? Amós não era das 10 tribos do norte, aos quais profetizou, mas era um pastor e agricultor do reino de Judá, numa área chamada Tecoa, menos que 20 quilômetros fora de Jerusalém.
Ele não descendeu dos profetas, nem de qualquer ordem religiosa do judaísmo, mas como o rei David, aprendeu de Deus por estar na natureza e por ouvir a fé de Jeová comunicado pelo povo de Judá. Nunca assistiu a uma escola dos profetas, nunca foi instruído diretamente pelos sacerdotes, mas acreditou no Criador e levava um coração humilde perante seu Deus. Ele não procurava a profissão de profeta, mas foi chamado por Deus. Ao receber o chamado, obedeceu. Não questionou se fosse preparado, capaz ou dotado. Deus chamou e ele foi perante as autoridades políticas e religiosas do Reino do Norte para declarar o que Deus lhe tinha revelado. É preciosa a atitude deste homem. Quando pensamos, e às vezes sim pensamos nessas coisas, sentimos incapazes de compartilhar a palavra, a nossa fé, com alguém mais, não? Há tantas inibições que sentimos no momento de sentir uma responsabilidade que Deus está a dar-nos. Uma oportunidade de testemunhar, deixar uma palavra pelo Senhor nos ouvidos de outra pessoa. Conhecemos essas inibições. Não sou preparado. Não sou capaz. Que bom que Amós não respondeu assim. Respondeu em fé. Deus chamou-me, irei. Então, podemos seguir seu exemplo. Podemos dividir esta profecia em 4 aspectos. A denúncia das nações vizinhas, nesses capítulos. A condenação de Israel. Sua segurança falsa e julgamento. Segurança falsa porque sentiam, somos o povo de Deus. Somos os filhos de Abraão. Estamos bem. Não importa o que temos feito e o adultério espiritual no qual andamos. Mas Deus diz, se importa. Então eles viviam numa seguridade falsa. Achando que eram alguém perante Deus que não eram. Também esta divisão inclui o julgamento de Israel em capítulos 3 a 6. Terceira divisão do livro são 5 visões mostrando a atitude divina quanto ao povo de Israel. E a quarta divisão é a promessa da restauração de Israel. E os outros profetas também anunciavam essa esperança que um dia, como as promessas a Abraão, Israel seria abençoado eternamente e que Deus mesmo estaria no meio do povo. Então, primeiramente, Amós acerta a fonte de seu decreto, do que ele está a declarar, sua profecia. Em capítulo 1, versículo 2, diz: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-ão no cume de Carmelo. Carmelo se menciona em várias profecias, nas histórias de Israel, nos primeiros em Reis e Crônicas, a área de Carmelo. Estava no norte, naquele reino do norte de Israel, e era uma área formosa, montanha, mas montanha tão verdejante, tão luxuoso de relvas e árvores. Era uma área preciosa e até
Foi lá que os sacerdotes de Baal, nos dias de Elias, eles tinham seus altares lá. Eles escolheram um lugar formoso para realizar seus cultos a seu Deus. Foi lá que Elias foi a ter com eles e eliminou 850 sacerdotes de Baal. Mas um lugar precioso e muito utilizado para o povo. Então, secar-se-á o cume de Carmelo. É dizer, tão bonito que seja, eu vou trazer julgamento sobre teu pecado e ainda teus lugares mais formosos vão ficar como deserto. Eu vou tirar o bonito de ti, o placente. Eu vou julgar-vos. Então, Amós começa com as nações vizinhas que tinham cometido o pecado contra o povo de Deus. Nomeia Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moab. Vizinhos à volta de Israel. A mesma frase usa-se com cada vizinho. Diz, por três transgressões e por 4. Por 3 transgressões e por 4. Por 3 transgressões e por 4. É uma frase no idioma hebraico que significa já seu copo de pecado está cheio e está a derramar. Basta. Já chega. Deus grita a cada dessas nações. Deus tinha aguentado os povos no seu trato com Israel, mas chegou ao fim da sua misericórdia para com eles. Ninguém quer chegar a enfrentar a Deus sem ter-nos misericórdia. Isso foi a situação destas nações. Cada povo tinha agido mal contra Israel e Deus esteve a lembrá-los dos seus pecados. Todos queriam aproveitar-se de Israel e enriquecer-se dela. Já chega, diz Deus. Logo, Deus torna sua atenção ao reino de Judá, o reino do sul. E começa a condená-lo por ter se afastado da palavra de Deus. Como resultado, começaram a andar nas suas próprias mentiras, ele diz. Me deixaste e começaste a andar nas tuas próprias mentiras. Quem é o pai da mentira? É Satanás. Estiveram sob a influência de Satanás, afastados da palavra do Senhor, andando no céu. E Deus diz, já, por 3 transgressões e por 4, já chega, vos vou a condenar. Como Eva, nossa primeira mãe, como Eva, sempre é igual com os filhos de Deus, que se afastam da palavra de Deus. Questionam o que Deus tem dito. Será, Satanás disse a Eva, será que Deus diz isso? Bem sabia Eva que Deus o tinha dito. Mas Satanás só coloca em questão a palavra de Deus. E logo a mente do homem começa a duvidar por escutar a mentira de Satanás. A tática de Satanás é sempre assim. Judá ia sofrer grande castigo
como resultado de ouvir a voz de Satanás e começar a andar na sua própria mentira. Agora, a maioria desta profecia de Amós trata com o Reino do Norte, com Israel. Antes e pior do que o Reino de Judá, Israel incluiu na sua adoração de Jeová as práticas dos vizinhos gentios descrentes. Contra as instruções de Moisés, casaram-se com gentios descrentes e tomaram seus deuses para si, enquanto continuavam a chamar-se o povo de Jeová. Estiveram contentes misturá-lo tudo, acharam. Foi para sua morte, para sua própria condenação. Misturaram o pagão com o sagrado e corrompiam tudo que era de Deus. Não amavam a Deus e não amavam a seus próximos. Aproveitaram-se dos pobres e seus bens. Mataram os profetas e ergueram altares de prostituição, sacrificaram suas crianças e louvavam o nome de Jeová. Deus nem estava presente no meio de tudo isso. Não estava. Não importa quanto clamamos o nome de Deus, de Jesus Cristo. Se nosso coração não está consagrado a Ele, Deus bem conhece nossa mente, bem conhece nosso coração. Sabe se realmente estamos consagrados a Ele ou se simplesmente estamos reunidos no seu nome. Ele não aceita a adoração que não é genuína e singular. Não foi a situação de Israel. Não estiveram a adorar e amar ao Senhor. Não. Só diziam que estiveram no vale. Sua vida deu testemunho que estiveram a viver para si e para contentar-se com as coisas do mundo e até adorar outros deuses. Trataram a seu próprio povo horrivelmente. Os líderes, os sacerdotes, os reis, os príncipes abusaram dos pobres, tomaram seus bens, suas terras para si. Não amaram a seu próximo. Não amaram a Deus e não amaram a seu próximo. Chega, diz Deus. Chega. Amós, em capítulo 7, começa a declarar 5 visões que Deus lhe mostrou. O primeiro, gafanhotos. Tínhamos visto isso com Joel. Também uma praga de gafanhotos. Mas Deus diz, vou enviar gafanhotos, vai comer tudo, vão ficar com fome. E Amós clama ao Senhor, como Moisés fez, diz, Senhor, se nos tiras a vida, como vamos honrar teu nome? E pede misericórdia sobre o povo. E Deus diz, então não será. Esta enxame de gafanhotos não vou enviar. Segundo, foi um fogo que consumia mar e terra. Horrível. Só nesses incêndios que experimentamos de vez em vez em Portugal e muitos mais países, são horríveis e destruidor, mas consumir mar e terra. Que horrível morte.
E mais uma vez Amós clama ao Senhor e diz, mas Senhor, se nos matas assim, como vamos adorar Teu nome? Nos tens prometido uma aliança. Como podemos louvar-te se matas a todos nós? Mais uma vez diz Deus, então não será. Logo, o prumo na mão de um verificador mede se estamos bem ou não, como prédio espiritual. E Israel estava tão chueco é espanhol, não sei. Estava tão fora de prumo, tão afastado do verdadeiro, tão afastado de Deus e Sua palavra. Esta vez, o profeta clama e Deus não retarde, não retirou o julgamento. A medida é a medida, Amós, e o povo está longe de mim. Não querem ser medidos por Deus. Criam seus próprios deuses e acomodam-se com eles. Já não é meu povo. Condenado ficou. Um cesto também de frutas de verão se menciona na quarta visão. Já maduro, como às vezes deixamos no frigorífico a um lado e logo vemos uns legumes ou frutos já está maduro demais. Até as mosquinhas, as moscas estão a voar e tentar aproveitar-se da fruta porque já está a cheirar, tirar seus líquidos, está estragado quase. Às vezes aproveitamos, não? Mas Israel já estava a cheirar. Podrido. E logo, quinta visão, a destruição da casa de Deus. A destruição da casa de Deus. Porque foi tudo menos a casa de Deus. Foi casa para si, para contentar-se e fazer tudo menos honrar a Deus. E Deus diz, vou destruir o tabernáculo de Davi. Não é minha casa. O reino do norte de Israel foi conquistado pelos assírios. Com tanta crueldade, devastação, tal como o profeta tinha declarado. O pecado tem suas consequências. Gálatas, capítulo 6 e versículo 7. Nos declara, não erais, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Não estamos a tratar com um ídolo. Não estamos a tratar com alguém pendurado num crucifixo. Não estamos a tratar com um Deus de nossas mãos, do nosso engenho. Estamos a tratar com o Criador do Universo, o Juiz eterno.
Não se deixe escarnecer, Deus. Não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Mas Deus lembrou da sua promessa. No meio desta condenação total de Israel, Deus lembrou da sua promessa e aliança com Abraão. Do seu propósito através do povo de Israel. Porque esse propósito através de Israel afeta todo o mundo. Afetou a nós. Através deste povo, Ele tinha decretado: eu vou trazer o Messias, o Salvador do mundo. Todos os profetas falaram disso. E assim tinha que ser. Lembrou do seu propósito e da sua aliança. E Amós declara a restauração de Israel naquele dia. Naquele dia. Um dia no futuro, quando renovo minha aliança com Israel. Quando venha o Messias no seu poder para reinar. Reedificarei o templo de David. Agora eu vou destruir. Vou dispersar o povo entre todas as nações, os que não sejam, ficam mortos pela invasão dos assírios. Mas um dia, naquele dia no qual há uma esperança viva e verdadeira, para Israel e tantos outros povos, naquele dia, eu reedificarei o templo de David. Eu habitarei no seu meio. E serei seu Deus. E eu será o meu povo de novo. Que triste realidade das consequências de afastar-se de Deus. Mas, ao arrepender-se, Israel ou nós, ao arrepender-se, que rica bênção de Deus, ao oferecer misericórdia e perdão, restauração e bênção. Sem mérito. Sem mérito da parte de Israel, e certamente sem mérito da nossa parte. Uma remanente de Israel desfrutará as promessas de Deus aceitas pela fé por pai Abraão. Abraão nem teria conhecido seu povo séculos depois de que ele começou a andar pela fé. Estiveram tão afastados de todo aquele princípio verdadeiro de fé no Senhor Deus. Mas um dia o povo abraçará de coração ao Messias. E se curvarão perante Ele numa fé genuína. E todo o mundo, como resultado, será abençoado grandemente. O apóstolo Tiago declarou em Atos capítulo 15, versículos 15 aos 8. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de David, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens, busque a Deus. E também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas,
que são conhecidos desde toda a eternidade. O plano de Deus desde a eternidade, antes que fundou a terra, no seu conhecimento pleno de tudo, antes que houvesse. Deus criou esse plano da redenção para todos os homens. Mas para o realizar, teve que trazer-se em carne. Teve que enviar seu Filho unigênito para nos redimir. Deus o prometeu, Deus o declarou pelos profetas, e Deus fará tudo tal como tem prometido. Te salvará eternamente. Se por uma fé arrependida perante Ele, invoque seu nome como o Senhor teu. Promessa de Deus. Tito 1:2 nos declara em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação dos séculos. Deus quer salvar-nos, quer dar-nos a cada um a vida eterna. Ele fará o que tem dito, tal como tem dito. Vamos orar. Pai, em nome de Teu Filho, que nos enviaste, quem viveu perante os homens, seu povo, e perante os gentios, os romanos, viveu uma vida sem pecado. A única coisa da qual podiam acusá-lo foi: este homem, sendo homem, se declara Deus. E gritaram: não teremos este homem reinar sobre nós. Bem percebiam o significado do Messias. Mas hoje, nós não somos daquele povo. Aqui estamos, mas com a mesma decisão: quem vai reinar sobre mim? Será as mentiras e sugestões de Satanás? Será a influência deste mundo perdido? Será a minha própria carne e vontade que quer guiar-me? Ou me curvarei perante aquele que é capaz de perdoar e dar a vida eterna? Deus, faça a tua vontade. Não há do mundo, não há de Satanás, nem na nossa. Faça a tua vontade no nosso coração, para que Cristo, que merece toda honra e poder e glória para sempre, para que Cristo seja exaltado em nós e através de nós. Ó Senhor, chama-os que ainda não te conhecem ao arrependimento e a uma fé genuína no Teu Filho. Te louvamos por quem és. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, na nossa falta de fé, nas nossas desobediências. Corrija-nos, Pai. Repreenda-nos se for necessário. Castiga-nos se for necessário, para chamar-nos de novo a Teus pés. Para viver como os Teus filhos. Te agradecemos a vida. Te agradecemos as Tuas promessas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.